tema da mensagem hoje, 4 dicas de um grande sábio. E eu quero, antes de mais nada, deixar claro que esse sábio não sou eu, é Salomão, que escreveu Provérbios, tá bom? 4 dicas de um grande sábio, Provérbios 10, 8. A primeira frase do texto, na Nova Versão Transformadora, diz assim: o sábio recebe os mandamentos de bom grado. O sábio recebe os mandamentos de bom grado. Certa vez eu ouvi um pastor bastante influente dentro da igreja do Nazareno, inclusive pai do pastor Flávio, que ministrou aqui na quinta-feira, o pastor Aguiar, contando uma experiência que ele viveu há muitos anos. Ele estava vivendo um momento bastante desafiador em Campinas, e a igreja crescendo, e quando cresce, os problemas também crescem. E, enfim, ele tinha um grande amigo que morava nos Estados Unidos, pastor, experiente, e ele estava meio que no limite emocional naqueles dias, e ele entrou no avião e foi conversar, bater um papo com esse amigo, que também era um mentor para ele, o pastor Lima, que já faleceu, foi um dos missionários da Igreja do Nazareno no Brasil. E é interessante que o pastor Aguiar chegou lá nos Estados Unidos, eles marcaram um lugar e ele disparou a falar e a botar para fora tudo aquilo que estava atemorizando o coração dele, toda a tristeza, seus desafios, suas angústias, suas lutas com a igreja, com o distrito. Ele tinha cargos executivos também dentro da denominação, e ele disse que falou por horas. E na hora que ele terminou de falar, o pastor Lima só disse uma coisa para ele. Virou para ele e falou assim: Aguiar, vai passar. E não falou mais nada. E ele, então, foi tudo que ele recebeu daquele pastor muito mais experiente do que ele. Uma palavra direta e objetiva: vai passar. Às vezes a gente pensa que a sabedoria da vida está em coisas assim mirabolantes, e a gente está sempre atrás de uma grande ideia, de uma palavra, mas normalmente aquilo que a gente de fato precisa, a gente vai encontrar nas coisas simples da vida. Pode ter certeza que algumas áreas da sua vida se transformarão se você obedecer princípios e diretrizes que você já sabe que precisa obedecer, mas de repente tem negligenciado. Mas é interessante que normalmente a gente está atrás de alguma coisa muito extraordinária, né? É igual alguém que estava querendo perder peso e foi conversar com alguém e a pessoa disse o seguinte: eu tenho a saída para você, boa alimentação e atividade física. A pessoa falou: ah, não, mas isso aí eu já sei. Tipo assim, eu não quero. Eu estou querendo uma outra coisa, mais complicada, mais difícil. Só que a sabedoria da vida a gente encontra em coisas simples, que muitas vezes nós ignoramos. E é interessante que nesse capítulo 10 de Provérbios, se você ler na NVT, por algumas vezes, Salomão traz essa expressão, quem? Quem? Se referindo a alguém, a uma pessoa. E junto com essa expressão, ele traz uma lição sempre. E eu quero, em primeiro lugar, chamar a sua atenção para o versículo 9, que diz assim, Provérbios 10, 9, quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos, será exposto. E a primeira lição que eu quero deixar para nós pensarmos hoje à noite é essa: faça da integridade a tua proteção. Vamos repetir juntos? Diga: faça da integridade a tua proteção. Salomão diz o seguinte: se você andar em integridade, você estará seguro. A integridade te protege, a integridade é um ambiente de proteção. E a palavra integridade significa maduro, completo, inteiro.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar numa blitz policial com o documento atrasado. Eu não vou perguntar quem já fez isso, mas eu vou dizer que eu já fiz. E eu nunca orei tanto. Algumas vezes deu certo, outras não deu não. Fui parado e a casa caiu. Mas é interessante que eu vivi um momento tão difícil que eu fiquei com a documentação do carro atrasado, e todas as vezes que eu via uma blitz policial, meu coração acelerava, meu coração vinha na boca, e eu ficava vulnerável, e eu ficava assim, com medo, óbvio, natural. Mas é curioso que quando eu acertei a documentação, e eu estava com a carta em ordem, com o documento do carro vencido, eu vi uma blitz policial, eu queria parar e falar: o senhor quer conferir alguma coisa aí ou não? Por que não me para agora? O senhor quer dar uma checada aqui? Nem é bom, às vezes acha também. Tem um extintor vencido, tem alguma coisa. Mas é interessante que quando você está correto, quando você está agindo conforme a lei, de maneira íntegra, você está seguro, você está protegido, você está em paz. Mas quando você, de alguma forma, transgride algum princípio, e é óbvio que eu não estou falando de documentação de carro, eu estou falando da vida, a gente se torna vulnerável. São as famosas brechas que nós abrimos para os ataques do inimigo. Andar direito, cumprir com a palavra, ser honesto, sustentar o que prometeu, pode estar fora de moda, gente, mas continua sendo bíblico e a vontade de Deus para a nossa vida. É triste a gente olhar hoje um quadro onde muitas pessoas na igreja, e não só muitas pessoas que frequentam a igreja, mas muitos pastores também pregam um tipo de evangelho que só tem o intuito de beneficiar as pessoas e não de transformar o caráter delas. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que tem prazer em te abençoar, abrir portas para você, curar de uma enfermidade, te promover, e Deus faz tudo isso, é o mesmo Deus que tem o propósito de te tornar uma pessoa melhor, mais íntegra, de aparar as arestas do seu caráter. É por isso que Jesus chegava para as pessoas que ele perdoava e dizia para a pessoa o quê? O que ele falou para a mulher pecadora, pega em flagrante de adultério? Ele falou para aquela mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno, agora o quê? Vai e o quê? Não peques mais. Você sabe para onde o pecado leva. Você sabe o resultado de transgredir um mandamento, não termina bem. A partir de agora, haja com integridade. Eu quero deixar esse desafio hoje para nós, abraçarmos a integridade como um estilo de vida. Integridade na família, integridade nos relacionamentos, integridade nos negócios. Você falar uma coisa e sustentar aquilo que você falou, você agir sem meias verdades, mas com verdade, sem uma segunda intenção na manga. Faça o que é correto, porque a integridade vai sempre te proteger das acusações do diabo. Gente, não tem coisa melhor do que botar a cabeça no travesseiro e dizer o seguinte: cara, não estou devendo nada para ninguém, não estou sendo falso com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, não tenho duas caras, estou sendo honesto com as pessoas com as quais eu me relacionei. A integridade traz essa proteção. Muita gente está sendo atormentada emocionalmente, e muitas vezes esse tormento vem de brechas que tem aberto na sua caminhada e na sua trajetória. Sabe, gente, é triste quando muita gente tem o seguinte conceito de certo e errado: se me beneficia, é certo, se me prejudica, é errado. Tem gente que é assim. Se de alguma forma isso traz benefício para ela,
então está certo, pode mentir, pode enganar, desde que eu leve alguma vantagem. Eu quero dizer para você que essa é a lógica do inferno. A lógica de Deus é o seguinte: existem momentos na vida em que fazer o que é certo vai te prejudicar momentaneamente, como aconteceu com José, que por dizer não para aquela mulher, foi parar na prisão, mas foi parar na prisão com o Senhor do lado dele. Você vai ler o texto de Gênesis, você vai descobrir o seguinte, que quando ele chega na prisão, o texto diz, e o Senhor era com José. O que é que adianta estar no palácio, sendo atormentado pelo diabo, pela culpa, pela acusação? Andar direito, andar em integridade, nos protege. Olha como isso é tão importante na palavra. Jó capítulo 27, verso 5, a parte B do versículo. Jó diz o seguinte: defenderei até a morte. Minha o quê? Minha integridade. Defenderei até a morte. A gente não é capaz de defender até a morte o patrimônio, a traça corrói, leva, o ladrão rouba, essas coisas passam, mas tem uma coisa que você não pode negociar jamais: não negocie a sua integridade, não negocie. Eu sei que muitos de nós crescemos num ambiente onde a integridade era, a gente vê, bom, aí fora sabe aquelas coisas, e eu vou dar um toque, principalmente para você que é pai e mãe. Você mentir na frente dos seus filhos, ou você mentir, já está errado, é óbvio, mas quando você mente na frente dos seus filhos, dizendo, eu não estou, fala que eu estou tomando banho, fala que eu saí, esse tipo de coisa que a gente chama de mentira branca, isso vai gerando no coração da criança e na mente dela a ideia de que existem algumas transgressões que são toleráveis. Mas eu quero dizer que, em nome de Jesus Cristo, Deus nos chamou para a integridade. E a integridade vai trazer segurança para você, vai te proteger na sua caminhada, no nome de Jesus. O segundo texto que eu quero te chamar a atenção está no verso 17. E Salomão diz assim, mais uma vez, quem? Ele diz, quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Como eu disse, você não vai ouvir nada ultra extraordinário aqui hoje. Você vai ouvir provavelmente coisas que você já sabe, mas que por vezes a gente negligencia. E são essas coisas que podem mudar a nossa história. Segundo lugar, tenha um espírito ensinável. Vamos dizer juntos? Diga, tenha um espírito ensinável. Salomão diz que aquele que aceita a disciplina está no caminho da vida. Quem aceita ser disciplinado, ser corrigido, ser admoestado, ser exortado, essa pessoa que está aberta a isso, ela está no caminho da vida. Mas quem despreza a repreensão, que existem pessoas, o seguinte, é que elas são boazinhas, viu? Elas são boas, até você discordar delas, até você chamar a atenção, até você dizer o seguinte, não está certo isso que você fez, daí espana. Então, essas que rejeitam a repreensão, estão se desviando do caminho da vida. Ter um espírito ensinável é estar aberto a aprender, gente. Quando você se assenta num ambiente como esse, quando você adquire um livro, quando você abre a Bíblia, quando você pede o conselho para alguém mais sábio do que você, quando você conversa com um amigo, quando você aceita a repreensão, você está tendo um espírito ensinável. Andar com Deus é andar aprendendo. É andar aprendendo. A gente aprende com a palavra, não é verdade? Olha, todas as vezes que você abrir essa palavra com o coração aberto, você vai aprender alguma coisa. Vai aprender alguma coisa. Eu penso quantas coisas Deus já me poupou por conta da palavra.
de eu estar abraçado com essa palavra. A gente aprende com o exemplo de outras pessoas, tanto os exemplos positivos quanto os exemplos negativos. A gente olha e vê no que é que dá. Você olha e fala, cara, esse caminho não é bom, ou esse caminho é bom. Você tem alguém como um modelo, está aberto ao ensino. E a gente aprende também com as circunstâncias da vida. Você já reparou, tem gente que nunca aprende. Nunca aprende. Entra num tipo de relacionamento, não dá certo. Daí sai. Daí vai para um outro relacionamento, mas parece que pegou um igual, cuspido, e, como diria minha avó, cuspido e escarrado. Está sempre escolhendo, não aprende com os próprios erros. Sai de uma tormenta financeira, dá testemunho. Gente, paguei minhas contas, meu nome saiu do Serasa. Aleluia. 2 meses depois, já fez uma outra dívida, já foi para o buraco tudo de novo. Não está aberta para aprender. Ter um espírito ensinável é isso. É você ser capaz de olhar para a sua vida, olhar para a palavra de Deus, olhar para as circunstâncias, olhar para o exemplo dos outros e dizer o seguinte, cara, eu preciso crescer, eu preciso aprender, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor. Olha o que o salmista vai nos deixar aqui em 3 versos, eu acho extraordinário. Salmo 25:4 diz, mostra-me o caminho certo, a oração. Senhor, ensina-me por onde devo andar. Ele está pedindo, Deus me instrui, eu não vou agir e depois vou ficar pedindo para Deus me ajuda. Não, antes de agir, Senhor, me instrui, me mostra o caminho, me ensina quais atitudes eu devo ter ou não. Salmo 119, verso 12, eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. E finalmente, Salmo 86, verso 11, a primeira parte diz, ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Verdade. Gente, eu não sei você, mas eu já caí na besteira de ficar dando ideia para Deus. Me ajuda aí, mais alguém já fez isso? Não. De ficar, ó Deus, por que o senhor não faz assim? Por que o senhor não faz assado? Agora, imagina Deus ter que ouvir essa ladainha nossa, gente. O Todo-Poderoso. Aquele que conhece o passado, o presente, o futuro, aquele que criou todas as coisas, e fica a gente lá, dando ideia. Que tal a gente se prostrar diante do Senhor e dizer para o Senhor, e aí, Senhor, me ensina, o que é que eu preciso fazer? Aquilo que o Senhor deve fazer, certamente o Senhor fará, mas me ensina os teus decretos e os teus caminhos. Mantenha sempre no seu coração um espírito ensinável. Quando você vem para o culto, você não vem para o culto para dar nota, gente. Você não vem no culto para dizer o que é certo, o que está errado, o que você concorda, o que discorda. Você vem com o coração aberto para aprender da palavra de Deus. Faça isso sempre. Isso vai agregar muito na sua vida. Terceiro texto de Provérbios 10 que eu quero deixar está no verso 18, que diz o seguinte, quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Vamos repetir essa primeira frase? Diga, quem esconde o ódio se torna mentiroso. Então Salomão está nos ensinando a ter um espírito ensinável, está nos ensinando a ter integridade, mas existe um terceiro fator que eu quero deixar para você aqui. Cuide das suas emoções. Você pode dizer aí para o seu vizinho, diga, cuide das suas emoções. Quem esconde o ódio? Gente, uma das armas mais eficazes do inferno é o ressentimento. É quando a gente pega um sentimento ruim que a gente tem, que nos abalou. Você passou por uma traição, um amigo te feriu, alguém agiu de forma
ruim com você, e você pega aquilo e guarda no coração, e você ressente. Ressentimento é isso, é você voltar ao sentimento, ressentir, sentir de novo. E muita gente tem tentado ter uma vida abundante de vitória com ódio escondido. Ódio dos pais, ódio da própria família, ódio da sua posição social, ódio do que aconteceu no passado, uma sociedade que não deu certo, um ex-funcionário que levou você à justiça, alguém da sua família que te trapaceou, alguém que você acreditava e de repente te decepcionou. E a gente vai guardando essas coisas, e a gente vai juntando essa poeira no coração, mas ela, na verdade, permanece lá. Você sabe, gente, que tem 2 tipos de faxina na casa, né? Tem aquela que é para inglês ver, sabe o que é, não? Você dá aquela tapeada, vai receber visita na casa. Você limpa só as regiões onde as pessoas vão passar. E tem aquela faxina geral. Você joga as cadeiras para cima e bota água. E às vezes no nosso coração a gente está fazendo essa faxina meia boca. E o coração continua cheio de poeira, cheio de ressentimento, desejo de vingança. E a gente diz, não, está tudo bem, está a boca para fora. Mas lá dentro, as nossas emoções estão sendo afetadas. Quem esconde o ódio. Gente, eu já conversei com pessoas tomadas pelo ódio. Ódio dos pais, ódio do passado, ódio de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. E eu vi pessoas no meu ministério, eu vi pessoas na minha frente definhando fisicamente. E eu olhava para a pessoa e a pessoa estava ficando enferma. E tudo isso resultado de ressentimento. É como aquela ilustração que eu gosto de dar, né? Dizem que é o Shakespeare que falou isso. Diz que você alimentar ressentimento, desejo de vingança, é você beber um pouquinho de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. E sabe quem vai morrer? Você. O perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Tome uma decisão hoje. Tirar essa poeira do coração. Olha o que o Salmo 37, verso 8 vai nos dizer. Deixe a ira de lado. Não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. A gente fica brigando para ter razão, né? A gente fica brigando para ter razão. E a gente sacrifica a nossa felicidade em troca de ter razão. Você já viu, eu tenho um amigo, e eu até brincava isso sempre em casa, né? No trânsito. Ele, por exemplo, se ele estava andando, ele estava no sinal verde para ele, e alguém no sinal vermelho estava atravessando no sinal vermelho, ele falou, eu bato o carro, mas eu não perco minha razão. Eu estou na minha razão. E sabe, a gente está rindo da gente mesmo. Só que o problema é que não é um carro, porque com um carro a gente é cuidadoso. É com o nosso coração, é com a nossa vida. Tem casamentos desmoronando, porque sempre que você senta com a sua esposa, com o seu esposo, o embate é sobre quem tem razão, ou não. E daí fica aquela guerra sem fim. Deixa a ira. Abandona o furor, isso vai terminar mal. Cuide das suas emoções. Gente, nunca se falou tanto em cuidar do físico como hoje em dia. Você tropeça em academia de ginástica. Você tropeça, cheio de personal, que maravilha, está todo mundo aí sarado, está todo mundo aí com a barriga negativa. Eu olho daqui, gente, estou vendo sempre, tá todo mundo aí. As irmãs agora, tem só uma coisa que está me preocupando, né? As irmãs estão fazendo Muay Thai e os homens estão fazendo beach tênis. Eu não vou nem entrar no assunto.
Isso me preocupa um pouco. Mas está todo mundo cuidando do físico, de alguma forma, correndo, andando, fazendo caminhada, fazendo alguma coisa. Mas às vezes a gente negligencia as nossas emoções. Provérbios 4:23, eu citei esse texto hoje pela manhã, diz assim: acima de todas as coisas, ou sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Proteja as suas emoções, viu? Não deixa Satanás sambar em cima do seu coração e das suas emoções com ressentimento, com desejo de vingança. Quanto mais você fala sobre o assunto, mais se alimenta isso, mais você dá arma para o inferno. Perdoe, vire a página, Deus tem coisa boa, Deus tem coisa nova para você. E em último lugar, Provérbios 10:19. Provérbios capítulo 10, verso 19. Salomão mais uma vez diz: quem fala demais acaba pecando. Vamos entrar nesse tema aqui mesmo ou deixa para outro dia? Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Diga aí para o seu vizinho, diga: se prepara agora, se prepara, se prepara. Jeová. Quarta lição. Fale o mínimo que puder. Fale o mínimo que puder. Gente, eu tenho aprendido isso com a vida, e eu vou contar para você por quê. Eu já me dei muito mal por causa da minha boca, por causa da minha língua. Só eu ou alguém aqui já se prejudicou? Obrigado, querida. Você também, né, Márcia? Amém. Só nós três. Mas aqui também, desse lado também tem. Cuidado para não levantar o pé aí também, cair, hein? Eu tinha uma coisa comigo. Eu tenho que falar porque é o que eu estou pensando. Eu sofria de um mal chamado sincericídio. E eu achava que falar o que eu estava pensando era honestidade. Mas na verdade era orgulho. Era falta de sabedoria. Era falta de tato. Era falta de inteligência. E eu achava que eu tinha que falar. Não, eu vou falar. Estou sendo honesto, estou sendo verdadeiro. E eu vou falar para você, eu perdi amigos na caminhada por causa disso. Por dar opiniões que não me foram sugeridas. Eu perdi amigos na trajetória. Eu já em reuniões falei coisas que hoje eu olho para trás e falo: meu Deus do céu, por que eu fui falar isso? Por que eu fui abrir minha boca? Por que eu não fiquei quieto? A maturidade nos ensina isso, gente. Esse aqui não está na Bíblia, não foi Salomão quem disse, mas ele certamente concorda. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Gente que fala demais fala muita besteira. Tiago 3,2 diz o seguinte: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. A chave para você alcançar o domínio próprio é você ser capaz de dominar a sua língua, suas palavras. Quem tem esse poder, quem tem essa capacidade, é capaz de controlar seus impulsos sexuais, é capaz de controlar sua alimentação. Se você dominar essa capacidade de controlar a sua língua, de ficar quieto. Eu quero falar. Fica quieto, porque depois que as palavras saem, gente, você perdeu o controle
sobre a situação. O maior exemplo disso é Jesus de Nazaré, e eu quero ler só alguns textos e a gente vai orar. Eu preciso de mais 5 minutinhos, tá bom? Sobre Jesus de Nazaré. Olha o que Isaías 53, 7 vai nos dizer. Porque se tem alguém que tinha alguma coisa que prestava para falar, era Jesus. Sempre Jesus tinha alguma coisa boa para falar. E nem por isso ele ficava falando o tempo inteiro. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha o quê? Muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Mateus capítulo 26, 62 e 63. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. Mateus 27, 12. No entanto, quando os principais sacerdotes e líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para surpresa do governador, Jesus nada disse. Você já reparou que quem tem nada para dizer são aqueles que mais falam? E falam bobagem, e falam besteira. Salomão está dizendo o seguinte: cuidado com as suas emoções, mas cuidado com as suas palavras também. Fale pouco, isso vai te ajudar, isso vai te beneficiar. Existe um outro texto de Salomão, que ele vai dizer o seguinte: calado, até o tolo passa por sábio. Eu, por exemplo, já estive em mesas onde eu não fazia a mínima ideia do que estava sendo tratado. Zero. E eu sentado. Eu vou fazer o quê? Vou dar palpite? Eu, zipa na boca. Eu lembro uma vez eu estava numa mesa com uma família, tem muitos anos, e eles assim, estavam falando de Paris, como se fosse aqui Rosário, Alfredo Guedes. Isso tem uns 10 anos, mais ou menos. E eu nunca fui para Assunção, no Paraguai. Nessa época, eu não tinha ido para lugar nenhum. Nada, zero. E eu estou ouvindo, ele falou: não, sabe aquela padaria que tem, virando, quando desce o Louvre, não sei o que lá e tal. Gente, tem gente que numa dessa vai falar, sabe o que, Ricardo? Não, lá em Poços tem uma padaria também. Daí você vai fazer papel de imbecil. Não, em Águas de São Pedro tem uma lanchonete lá. Você viu que abriu Facina lá também? Então, cara, fica quieto, bicho. Os caras estão falando de Louvre, fala pouco. Só vai te ajudar. De repente vão olhar para você, você está com a boca fechada e falar: que coisa, né? Deve conhecer tudo, mas é uma pessoa discreta, não se pronuncia. Zipa na boca. Eu tolo se passando por sábio. Eu termino lendo com você Tiago 1,19, que diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu não quero que você saia daqui levando essa palavra ao extremo. Aí você entra no carro agora com a boca fechada. Vamos comer uma pizza, alguma coisa? Porque tem gente... É verdade, gente. Eu já fiz isso.
eu já fiz. A carne sempre vai querer te prender para o extremo. Daí você vai sair de ser um tonto que fala demais para um outro tonto, mudo, não fala nada. Você continuou sendo tonto. A questão não é essa, é ter equilíbrio, gente. Equilíbrio nas palavras. Saber o que fala. Que esses conselhos me ajudem e te ajudem a ser gente melhor, gente de Deus. Em nome de Jesus.